Fala aí, meus amigos, vocês estão bom? Eu tô bom, muito bem. Eu pensei em diversas formas de me comunicar com os senhores, de tentar trazer alguns detalhes que posso dividir, que graças a Deus hoje eu posso tirar isso da minha garganta, do meu peito. Tanto tempo entalado, tanta angústia, tantos questionamentos, e eu dizendo, tenham calma, tendo certeza de que a justiça seria feita, mas com pés e mãos atadas na possibilidade de dividir algo com os senhores, porque obviamente eu não poderia atrapalhar a investigação que, graças a Deus, deu o primeiro passo para desmantelar, desarticular, destruir, eliminar literalmente da política essa quadrilha. Eu pensei aqui em criar alguns vídeos curtos chamando a atenção dos senhores, convidando para que os senhores acompanhem em determinado horário as minhas transmissões. Isso traz mais engajamento, aumenta o algoritmo das minhas redes sociais, me traz mais retorno e capital político. Entretanto, eu prefiro manter a minha essência e lidar com isso conforme eu comecei, agindo de maneira espontânea e instintiva, até porque os assuntos que eu tenho a tratar e que ainda terei são tantos que, por mais que eu tentasse construir uma pauta para dar um norte para as transmissões que faço, eu não conseguiria. Eu peço a vocês que estão me acompanhando, compartilhem a live, isso é muito importante, me sigam lá no Instagram. Eu tive mais de 1000 pessoas me seguindo só no Instagram de ontem para cá e comecei a tentar segui-las novamente, o algoritmo trava, não permite, então eu não estou conseguindo seguir vocês que me seguem. Eu vou ter que ir fazendo isso aos poucos, mas é importantíssimo para que não reste nenhuma margem para dúvida do que está acontecendo durante todo esse período. Eu não me refiro apenas de agora. E já aproveito o início da live para dizer aos senhores que, mais uma vez, o grupo de bandidos, de corruptos, aliados a esse bando que acabou de ser preso, está aí disseminando inverdades, disseminando as famosas fake news para os senhores acerca de um possível habeas corpus e de que o prefeito estaria respondendo já em casa em liberdade. Mentira! Acredito que agora mesmo os mais céticos devam acreditar nisso que eu estou dizendo. Mentira! Estão todos de uniforme, cabecinha rapada, aonde eles devem estar. E os senhores entenderão o porquê dessa minha entonação, que eu tenho feito uma força herculana para não deixar o meu sentimento me cegar e começar a exaltar e a elevar a minha entonação de voz. Eu tinha conhecimento parcialmente de algumas questões, conforme disse aos senhores. Isso é uma operação conduzida por gente profissional, capaz e muito séria. Então nunca me foi permitido entrar no âmago do que estava acontecendo. A minha participação se limitava a levar elementos e esperar a ação deles. E como eu tenho fé e desde o princípio acreditei na equipe que se formou para desmantelar essa quadrilha, eu sempre tive muita convicção de que isso aconteceria. Eu tratei determinadas situações durante todo esse processo com uma certa naturalidade, porque eu sabia do que estava acontecendo, tais quais ameaças que eu sofri. Obviamente eu sabia que eu estava sendo ameaçado, eu sabia que eu estava sendo protegido. Isso sim me foi passado, até pela minha precaução, para que eu cuidasse melhor de mim e da minha família. Então eu tinha ciência de que isso já havia ocorrido, fora as inúmeras vezes no decorrer dessa caminhada
no processo eleitoral, que me ligaram de números anônimos dizendo que passaria um caminhão por cima do meu carro e entre outras barbáries que eles fizeram. Mas eu não tinha tido acesso ao conteúdo e a quem proferiu as referidas ameaças. E eu dou início a essa questão abordando não o lado dos bandidos que estão presos, porque esses, graças a Deus, estão na cadeia. Eu ontem mesmo, antes de tomar conhecimento da decisão do desembargador, eu confesso que ainda me restava um pouquinho de pena dessas pessoas. Em especial daquele jovem dos olhos claros que foi preso, que eu cheguei até a delegacia de polícia civil e quando ouvi de cabeça baixa, e na verdade eu fui na delegacia de polícia civil para ver o advogado da campanha do médico e ver aquela cara dele com o ar de perplexidade que ela estava, e eu me deparei com a figura do jovem advogado cabisbaixo. E não me contive e respondi, na verdade falei. Não precisava, né, doutor, ter chegado a esse ponto. Me lembro muito bem de um discurso que eu fiz com veemência na Câmara, dizendo que jovens profissionais estavam jogando as suas carreiras no lixo. E fiz olhando nos olhos dele. Infelizmente, ele não acreditou. E eu me dirigi a ele com a voz muito serena e disse exatamente isso que acabei de proferir. Não precisava ter chegado a esse ponto. E ele tentou arguir comigo e nesse momento a polícia civil interveio. E obviamente deveriam fazer, perguntando quem eu era e o que eu estava fazendo ali. E eu pedi licença, falei nada, eu só vim aqui ver com meus próprios olhos a imagem desse advogado imoral, imundo, que fica aí ainda às sombras, disseminando inverdades e propagando o que existe de mais podre na política guapeense. E naquele momento eu senti um pouco de pena daquele rapaz, que terminou no instante que eu tive acesso à decisão da 6ª Câmara do desembargador que proferiu as sentenças que culminou na prisão desses criminosos. E eu imagino que os senhores saibam exatamente o porquê eu estou falando assim. Eu vou ler alguns trechos, tentar ter um pouquinho de estômago para ler a transcrição das conversas nojentas desses bandidos criminosos. Só que eles estão presos. E eu sei que eles serão apenas os primeiros. E antes eu não desejava que isso tomasse uma proporção maior do que o necessário. Hoje eu desejo com veemência que eles apodreçam na cadeia. Que eles nunca mais vejam a luz do sol. Que cada um deles pague exatamente pelo crime, pelos crimes que cometeram. Em especial pelas conversas e pelas ameaças que fizeram a minha família. Problema comigo? Resolvam comigo. Falar da minha esposa e filhos. Eu nunca traria contra-ameaça porque eu não tenho esse instinto. Eu nunca os ameaçaria porque eu não sou criminoso. As ameaças que eu faço são diretamente ligadas à força da lei. Porque se alguma coisa acontecer comigo, eu não sou criminoso. Eu não vou botar a mão em arma, eu não vou atrás de absolutamente ninguém, e muito menos de esposa ou filhos de quem quer que seja, por mais que eles sejam bandidos, criminosos. Eu rogo a Deus para que Deus proteja esposa, pais e filhos desses corruptos canalhas que hoje estão presos. Mas se porventura acontecer alguma coisa comigo ou com a minha família, tenho certeza, não serei eu. Será a força da lei.
porque graças a Deus eu consegui chegar aos melhores. Serão eles que darão a vocês a sentença que vocês merecem. Eu mantenho e manterei a minha retidão, a minha alma limpa e a minha fé no Criador, de que não se atenta contra a vida de um animal, quiçá de um ser humano, quiçá de uma mulher e de crianças. E eu pergunto, aonde estão as mulheres do Conselho das Mulheres? Será que elas não tomaram conhecimento? Porque ontem, a hora que eu passei na porta da Câmara, estava lá a loirinha de cara deslavada, sorridente para mim como se nós fôssemos amigos. Cadê ela para entrar com a representação? Cadê a presidente da Câmara? Porque ela sabe exatamente cada palavra que esses bandidos proferiram. Cadê a Câmara para emitir uma nota? Não, o que fizeram? Botaram aquele outro advogado imundo que deveria estar trabalhando para vocês, para socorrer o bandido que está preso. E ele sendo pago com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. E eu estou me perdendo, mas essa minha fala vai direto ao encontro da nota que foi publicada, não pelo médico, porque eu sei que não foi ele que escreveu. Tenha hombridade se você é homem e se você realmente quer ser prefeito dessa cidade. Tome coragem e honre as roupas que você veste. Não permita que usem seu nome para escrever uma nota imunda dessa aqui, porque não foi com a sua família. Seja homem, tenha dignidade. Grave vídeos, mas seja verdadeiro. Grave de cara limpa, e eu não estou me referindo à barba. Venha a público, sem vídeos editados, sem a ajuda dos canalhas que te cercam, e diga o que você pensa. Lerei aos senhores a nota emitida, até então publicada, em nome do referido pré-candidato, que eu rogo a Deus para que não tenha sido escrito por ele e que tenham publicado sem a ciência dele. Porque se ele teve ciência dessa nota que foi publicada, tome como agressão, porque de fato agora é. Não passa de um covarde. Porque se tivesse sido com a sua esposa e com seus filhos, você não teria escrito uma coisa tão amena. Boa noite. Boa noite. Foi com grande tristeza que assistimos atônitos na manhã a operação, abre aspas, Trem da Alegria, em nossa cidade, Guapé. Diante de pessoas públicas envolvidas em denúncia de corrupção, nos resta o sentimento de tristeza e indignação. Quando apurados os atos investigados pelo Ministério Público de Minas Gerais, GAECO, Polícia Civil e Penal, caso ocorra a comprovação da conduta criminosa, gostaríamos que cada envolvido respondesse conforme a sua responsabilidade nos atos. Muito bem, vou voltar nesse parágrafo antes de concluir a leitura. Pois o poder público, através de seus representantes do Executivo e Legislativo, devem sempre agir pautados pelos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e do respeito ao povo, o que nos mostra a necessidade de ter cada vez mais pessoas honestas, éticas, responsáveis, norteando a nossa administração pública. Dr. Pedro Luiz Simões, eu direi conforme eu li. E repito, espero que não tenha sido escrito por ele. Volto ao parágrafo. Quando apurados os atos investigados pelo Ministério Público de Minas Gerais, GAECO, Polícia Civil e Penal, caso ocorra a comprovação da conduta criminosa, gostaríamos que cada envolvido responda conforme
a sua responsabilidade nos atos. Muito bem, a preguiça é tanta que, obviamente, ele nunca se deu o trabalho de perder um minuto da sua vida, porque o seu tempo é muito caro, ele ganha muito bem, para entender um pouquinho do que está acontecendo. Toma como verdade o que os canalhas que o cercam levam até ele. E se ele acha que precisa de ter decisão em terceira instância, mostra que tudo aquilo que eu disse e digo é verdade, farinha do mesmo saco. Porque quem tem lisura, quem é de direita, sabe que essa esquerda maldita não faz mais do que usar da justiça para protelar condenações a criminosos. Por isso a não prisão em segunda instância, coisa que eu defendo com veemência e com certeza pelas palavras escritas aqui, não existe esse entendimento por parte de quem escreveu. Porque eu repito novamente, eu quero acreditar que não foi o médico que escreveu essa nota. Lerei aos senhores um trecho da transcrição das gravações que foram feitas pela equipe do GAECO de conversas dos dois demônios de saia, repito. Libere a tribuna novamente, Salsicha, como fez a Flor do Campo, para o prefeito ir lá me achincalhar e falar que eu não posso dizer demônio de saia. Uma mulher que ouve criminosos dizendo que estão planejando a morte da minha família, o que seria uma pessoa dessa? Pelo simples fato de ser do sexo feminino, ela passa a ser boa gente? Se uma mulher que ouve isso e concorda, ela está do lado do capiroto, ela é do coisa ruim, sim. Indiferente se usa saia ou calças. Palmer mas ele não brinca comigo não. Reginaldo, calma, calma. Ó, pra ninguém falar que eu tô inventando, depois eu vou abrir a tela do meu computador, mas tô mostrando aqui, ó. Isso aqui é uma decisão judicial de gravações que foram feitas pela equipe do GAECO, de conversa desses criminosos, tramando a minha morte. Calma, calma. Deixa eu te falar. Deixa ele fazer. Agora o Dr. Davidson vai pegar aquilo que veio pro BIT. Tudo vai responder. Ali tá o nome da Adriana, seu, Risos. Meu, eu tô em todas. Você só tá num pedacinho, Palmer. Não. Mas sabe o que tinha que fazer? Tinha que arrumar um moleque. Deus que me livre e me perdoe de falar isso, ainda bota o nome de Deus, corrupto, canalha, de falar isso. Ó, fica quieto, porque nós vamos. Reginaldo falando. Não é moleque não, sabe? Quer que tem que fazer, né? Palmer, nós vamos mexer nas suas duas pecinhas, desgraçado. Reginaldo, não tem que quebrar a casa dele. A minha foi construída com o meu suor, seu canalha, vagabundo, ladrão, bandido, corrupto. Os caras de noite quebrar com guarda. Sim, Palmer. Ó, careca. Reginaldo. Na cabeça. Pano encapuçado, Palmer. Não. Mas tinha não. Era só duas palavras. Você fica quietinho, porque senão, seus dois, vocês sabem bem que eu não quero nem colocar aqui. E a sua esposa vai dar ruim. Fala isso, porque eu tenho filho, sabe? Aham. Você vai ficar sem, então. Você vai ficar sem mulher. Você vai ver o custo. Vai ver ela pra você. Sabe por quê? Porque seus filhos não têm culpa, mas ela tem. Junto com você. Palmer, vou nem até falar. Vou largar a mão de comprar arma lá. Porque senão eu ia. Se fosse hoje, eu era capaz. Que se eu tivesse com ela na minha mão, eu ia lá nele, Reginaldo. Agora eu preocupo com o pai dele, Bit. Aí o Fábio me deu, falei, Bit, pô, nojentos, desgraçados. E vocês que estão aí costurando a campanha do médico, igualmente nojentos e desgraçados. Seus filhos da puta. Seus desgraçados. Eu tentando tudo, colocando a minha vida, a vida da minha família em risco.
para fazer o que é preciso para limpar a nossa cidade, para a população ter direito a chegar numa Santa Casa que ofereça estrutura e ver uma nota dessa de um médico que diz que quer ser prefeito? Seus desgraçados! Não é com a família de vocês, né? Não custou nada para vocês. Sou eu que tenho que estar aqui gravando vídeos para pedir ajuda para colocar circuito de proteção aqui, para garantir a segurança da minha família. Porque nem para iniciativa privada eu consigo ir mais por conta de ter enfrentado essa quadrilha. Qualquer pessoa que tenha participado de um processo seletivo sabe que qualquer exame de RH, a primeira coisa que eles fazem é procurar no Google PJE, Jus Brasil, e tá lá meu nome com milhares de processos por força dessa quadrilha. A minha vizinha aqui, Crauto, você tá tendo informações privilegiadas? Isso é crime, cínica, esquerdopata nojenta. Você tá preocupado é com mimimi, com a vida de uma mulher, de 2 crianças, 3, com a minha. Vocês não se preocupam não, seus canalhas, hipócritas, imundos. Eu não vou parar. Eu falei que não ia. E eu não vou parar. Eu não vou parar. Para qualquer um que passar essa insanidade na cabeça, tenho certeza, eu tenho o telefone direto. O contato direto de quem pode botar a mão em vocês e jogar vocês lá junto com aqueles porcos imundos. Seus porcos nojentos. Cadê o grupinho da mulher? Cadê a mulher do advogado que coloca aquele sorriso nojento, debochado, amarelo, no momento que estavam caçando o meu mandato? Será que eles estão preocupados com a minha família? Os senhores viram, para quem acompanhou as transmissões lá do Silvano Damaso, lá de Boa Esperança, aquele cínico, daquele imundo, daquele prefeito, saindo preso e respondendo com aquele ar de deboche com um sorriso no rosto ainda. Que vai explicar tudo, vai explicar o quê? Eu li um pequeno trecho. E está me faltando coragem para ler o resto. Um pequeno trecho. Imundos do cão, malditos. Malditos. E maldito seja quem apoia essa imundice. Maldito seja esses advogados sem caráter, que está aí escrevendo notinha para covardes que não têm coragem de se posicionar como homem, que se mostram como rústicos e não passam de mulherzinha. E eu não poderia nem ter citado mulherzinha, porque mulherzinha foi uma forma errada que eu me coloquei aqui agora para trazer a delicadeza de um ser desse que se diz rústico. Mas a delicadeza não quer dizer fraqueza, porque a minha mulher, ela é delicada, mas ela é muito mais forte do que eu. Então tê-lo comparado com uma mulherzinha foi um elogio. O correto seria ser comparado com um verme. Que cada homem tivesse a força que uma mulherzinha de verdade tem, que a mulherzinha que eu tenho aqui em casa tem, porque eu não tenho a força que ela tem. Então coloquei mais uma vez pela força do meu sentimento uma palavra de maneira errada, porque eu não posso colocar uma mulher no nível desses parasitas. Eu tentei linkar sensibilidade e delicadeza com rusticidade, que nunca existiu, porque quem é rústico tem coragem, quem é rústico enfrenta, e quem é rústico se coloca no lugar da outra pessoa, do outro ser humano. Tá ali na Santa Casa, Márcia Reis afastada. E agora, para quem estava me processando, se ela chegar perto de mim ou da minha família, ela vai pra cadeia. Neuza, imunda. Imunda. 2 imundas. Que eu tenho fé que irão pro Chilindró, tal qual foram esses corruptos. É isso que vocês merecem.
Uma oca, a outra mãe, ouvindo essas palavras e rindo. Me perdoem, me desculpem, me desculpem. Equipe da campanha do Dr. Pedro, tá aqui, ó, o meu trabalho, tá aqui a minha face, tá aqui a minha política, ó, sem maquiagem, sem textozinhos porcos, escrito por gente igualmente porca, para mostrar que eu sou algo que eu não sou. Sou colérico, sou uma pessoa movida por sentimentos, erro, falo palavrão, mas eu sou gente, eu me coloco no lugar do meu irmão. Não me alinho com o seu bando e farei tudo para que essa cidade não troque 6 por meia dúzia. Não tire um bando para entrar um outro. E espero que cada um de vocês que me acompanham façam a sua parte. Compartilhe as minhas publicações. Entra lá no YouTube. Pega cada vídeo. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Manda para os seus amigos. Inscrevam-se no canal. Me acompanhem pelo Facebook. Principalmente agora pelo Instagram. Porque tem muito mais coisa, muito mais informação. Muito mais informações. Para que os senhores possam entender que o que eu tenho feito durante todo esse tempo é trabalho. Não é politicagem barata de gente vagabunda, não. Vou concluir por aqui. Não queria ter terminado, ter deixado ir para esse